Então, resolvi trazer um material do Roger Paranhos, tá? E um tempo atrás eu já tinha preparado, eu li esses livros já faz alguns anos, já faz um tempinho, e obviamente já foram relidos algumas vezes, né? Inclusive o Jack Lawton também. E vou esperar a gente chegar. E esse livro, essa dupla de livros, ela para mim, ela tem um sabor especial porque ele me trouxe muitas lembranças, né? Olha que eu tenho muito material sobre Atlântida, muitos livros sobre Atlântida, muita coisa pesquisada sobre isso, mas nenhum do material que eu tenha lido me produziu, né, produziu em termos de resgate de memórias, o que o livro do Roger Bottin Paranhos trouxe, né? Especialmente o número 1, Atlântida no Reino da Luz, e confesso que eu tive dificuldade para ler o segundo livro, porque a gente já antecipa aquilo que vai acontecer e aquilo dói, tem uma dor daquela destruição, daquilo que a gente sabia que ia acontecer. E então assim, eu não quero relembrar essa parte da história, eu não quero ver isso de novo, né? E é muito estranho que a gente passa rápido assim, porque a gente já está antecipando o que está lá, né? Eu acho que Você a Dini passou teve a página? mesma. Você É. passou página? Eu passei página. Gente, eu vou confessar para vocês, teve página que eu não consegui. E a Ana ainda me perguntou, a gente estava falando sobre isso, né? Você leu o livro? Falei, já tem um tempão, eu li esse livro, eu sei lá, acho que foi antes da coisinha lá do. Uhum. Enfim, ou foi na coisinha. Acho que foi na coisinha lá, no bichinho. Eu li no bichinho. No bichinho. E aí eu coloquei até o audiobook porque tinham partes Uhum. assim que eu chorava copiosamente, sabe? Então a coisa ficava Uhum. meio complicada, né? Porque acho que são muitas lembranças, todos nós aqui, né? Uhum. A Inês, a Sônia está dizendo que leu os livros da Rosalie Van Sass. Eu também li os da Van Sass, inclusive o livro de Lemúria dela me produziu uma coisa semelhante. E eu li, eu era adolescente quando eu li os livros dela. Inclusive eu comprei de novo porque eu me perdi desses livros. Provavelmente eu tenha lido livros de biblioteca e eu comprei recentemente num sebo alguns livros da Rosalie Van Sass, porque também é um tipo de interpretação de livros que tocam no lugar sensível que a gente custa identificar o que, que é. Mas como eu estava trazendo antes, esses livros específicos aqui do Roger, eles produziram um efeito bem interessante, né? A ponto de eu fechar os olhos e ver cenas, não aquelas que ele estava descrevendo. A cena, ele começava a descrever algumas coisas e eu começava a ver com muito mais detalhe do que aquilo que estava lá, tá? Então, tá? Então, eu até algum dia alguém me perguntou o que eu achava desses livros, eu disse, olha, de tudo que eu já li sobre Atlântida, é aqui que eu mais senti verdade. Foi aqui que mais ressoou com as minhas memórias internas. Então, é claro que talvez nem tudo que esteja ali seja realmente como foi, mas do nosso ponto de vista, aqui, meu e da Dini, ele realmente teve esse poder de ser um catalisador de memórias, tá? E aí acontece que eu participei de durante a pandemia, eu participei de uma sessão do Zoom, de uma sala do Zoom com alguém que tinha lido os livros e ia fazer uma resenha. E aí eu fiquei chateada com aquilo que eu vi, porque assim, era tão rico e foi feita uma interpretação tão rasa, né? Que eu comecei a fazer algumas provocações no final, na hora da gente fazer as perguntas Bater. para a apresentadora. Eu comecei a trazer algumas provocações, porque eu achei assim, esse material é muito rico para ser tão, né, fazer quase que uma resenha tão acadêmica, assim, quase orelha de livro, sabe? Enfim, né? E aí a discussão que eu provoquei, mesmo que inadvertidamente, acabou sendo mais interessante que a apresentação toda. E isso me rendeu um convite para fazer uma apresentação sobre o livro, num encontro de um grupo que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é um grupo que discute ufologia e espiritualidade. Aí eu acabei preparando esse material aqui, e não é a ideia hoje eu trazer esse material conforme eu apresentei lá, porque lá eu fiz uma revisão realmente, capítulo por capítulo, do livro número 1, tá? Que foi a minha proposta. Tá? Mas aqui eu queria trazer essa parte inicial para quem não lê o livro ter ideia do que se trata. Tá? E também saber um pouquinho quem é o Roger, né? Porque afinal a gente está falando do Roger, então vamos falar Né? dele. Então tá aqui, o Roger, esse moço que tá aqui, essa foto já é um pouquinho antiga, ele é um médium espiritualista gaúcho, nascido em Porto Alegre, tem seus 50 e poucos anos, né, a gente é mais ou menos da mesma época,
E ele tem vários livros, tá? Dentre eles A História de um Anjo, que foi lançado em 2000, sobre o signo de Aquário, 2001, Akhenaton, de 2002, Moisés, que é o livro 1 e 2, 2004, 2005, sendo que Akhenaton, Moisés, os dois livros de Moisés, eles compõem uma trilogia. E o Universalismo Crístico, de 2007, a maioria sobre inspiração de Hermes. E aí se tem uma outra coisa que me liga, de certa forma, ao Roger, é que quando eu fiz a minha iniciação no mestrado de Reiki, uma das coisas que acontece é a gente encontrar com o mestre, né? E para mim, o mestre que se apresentou, e gente, eu não liguei essas pontas, a não ser no momento em que eu fui preparar essa apresentação aqui, que os livros que ele escreve são inspirados por Hermes. E o meu mestre que se apresentou no meu mestrado do Reiki foi justamente Hermes. E ele só diz, eu sou Hermes e eu estou com você. Né? É a única apresentação que eu tenho. E de certa forma, assim, não sei se é muita pretensão, né, saber quem é Hermes, e o único Hermes que eu conseguia pensar, Hermes Trismegisto, e é realmente esse Hermes, né? E aí depois a gente vai trabalhar com registro acástico, com outras coisas, né, e aí as coisas começam a fechar as pontinhas, enfim, tá? Talvez o primeiro livro dele que eu tenha lido foi sobre o signo de Aquário, lá de 2001, em que ele começa a amarrar essa ideia do universalismo crístico, né, a queda das religiões como a gente conhece, as religiões instituídas, em que todas as religiões se fundem, né, em honra a um Deus fonte, né, com diversas denominações, conforme, independente de que seja, mas todas entendendo que nós somos filhos da fonte. Basicamente isso, e acabar com as divisões aqui embaixo. E a história desse livro sobre o signo de Aquário, inclusive, a figura que ele relata ali, por algum motivo que eu não sei explicar para vocês, alguns anos depois, me fez sempre reconhecer o Gabriel Raio Lunar como uma figura, como essa figura que ele estava descrevendo, né? Pode não ter nada a ver esse maluquice da minha cabeça, mas eu sempre amarrei a história daquele personagem com aquilo que eu via no Gabriel, embora possa, né, ser nada a ver, mas enfim. Bom, né? O Roger, ele era atuante em rede social, agora ele deu uma parada, não faz um tempinho que eu não vejo, ele tem um canal aqui no YouTube, faz um tempinho que eu não tenho visto postagem dele, talvez ele tenha retomado depois da pandemia. Tá? Até vale a pena procurar. Tá? E também... Então, oi Denise, beijo! Então, dentro desse livro, o número 1, ele vai falar como inicia a história de Atlântida, tá? Na verdade, não como inicia a história, mas como inicia a queda de Atlântida. Então, ele divide em 2 tomos, em que a gente ainda parte da Atlântida no Reino da Luz, como uma colônia, como uma humanidade muito avançada, que vivia acima da terceira dimensão. Então, ela vivia ali entre a terceira e a quinta dimensão. Talvez sejam seres de quinta dimensão, materiais, mas com capacidade de fazer uma transição dimensional entre aquilo que a gente conhece hoje como terceira dimensão. Então, era como se eles estivessem se desenvolvendo num certo plano paralelo da Terra. Tá? Agora me perdi aqui, gente. Eu fui olhar o chat e a gente se perde da ideia. Mas, enfim, até alguém fez uma pergunta a respeito de onde eram as ideias. Cadê? Aqui. O Mirante Maat fez essa pergunta aqui. Qual seria o DNA estelar do povo Atlante? Orion ou Aldebaran? Então, existem algumas controvérsias nesse sentido, mas a minha percepção que o povo Atlante ele veio de Sírios. Então, nem Orion, nem Aldebaran, mas sirianos. Tá? Pelo menos é isso que ressoa comigo. Inclusive, isso vai se amarrar muito mais com a ideia da origem egípcia, que as lendas egípcias vão trazer a origem do povo como sendo também associada com sírios. Tá? Então, em termos de origem estelar, é muito mais isso. Dini, se quiser falar e me interrompendo, fica à vontade. Eu posso até dar a minha contribuição. Eu já penso que a gente tem aí uma diversidade um pouquinho maior de raças. Como a Anne falou, pode ser sírios, pode
um pedaço de Aldebaran, porque, assim, gente, Atlântida era um continente. E não era um continente, ao meu ver, que aí é uma opinião minha, quem tiver até algum tipo de documento, ou que saiba de mais alguma coisa, porque na minha cabecinha aqui, isso são memórias, mais do que qualquer outra coisa, era muito grande. E, assim, existia uma diversidade de povos também grande, sabe? Originários de outros lugares aí do nosso multiverso, né? Mas vai lá. Né? Então, ele vai usar, então, os livros do Roger são interessantes porque ele resgata experiências de vivências encarnacionais dele, né? E ele diz que ele relutou, e isso é interessante, que ele relutou muito em escrever esse livro, porque aqui existia a primeira encarnação dele na Terra, como sendo alguém originado de Capela. Então, a gente, para quem já tem um pouquinho de familiaridade com a literatura espírita, provavelmente ouviu falar dos exilados de Capela. E segundo o que ele traz nesse livro, o início do fim de Atlântida foi justamente quando os exilados de Capela, aqueles que não estavam tão entranhados no mal, mas simplesmente não estavam lá muito interessados em fazer o bem, estavam mais lidados, mais voltados com o trabalho a si mesmo, né? Mas que tinham um grande conhecimento científico e que poderiam ser recuperados. Então, uma parte desses espíritos capelinos, eles vão encarnar na Atlântida, promovendo no intuito, né? E aí a fonte tem esse intuito, nosso grande governador planetário, ou o grande espírito, né, que a gente vai conhecer depois como Jesus e Sananda, eles fazem um desenho encarnacional em que esses espíritos vindos de Capela, eles vão encarnar esses que têm maior potencial, em vez de encarnar na Terra primitiva, que era a Terra de 3D, que estava começando a ter essa figura, aqueles humanoides primitivos, né, os hominídeos primitivos, eles têm a chance de encarnar como seres humanos avançados, numa sociedade muito avançada, né, para que eles pudessem, no contato com aquela sociedade perfeita, com altos valores espirituais, que eles pudessem ter um avanço rápido e retornar à capela, né, para aquela capela já ascensionada. Só que o que acaba acontecendo é que esses espíritos eles acabam encarnando em grande quantidade na Atlântida e eles, em vez de se erguerem, eles acabam afundando a Atlântida. E o que para mim faz sentido, porque uma sociedade perfeita e avançada vai cair por que motivo? A não ser pela corrupção moral dos seres que começam a encarnar ali, né? Então, o que é mostrado nesse livro é que aqueles seres atlantes que tinham condições ascensionais, muitos já estavam assim, eles podiam sair do planeta, eles já podiam ir para outros orbes mais evoluídos, pensando que a Terra, enquanto planeta, né, a estrutura vibracional do planeta Terra não comportava aqueles seres daquela altíssima vibração, então eles poderiam ir para outro planeta. E muitos resolvem ficar aqui, né, depois da queda, simplesmente para ajudar aqueles seres a quem eles se afiliaram afetivamente a que todos se erguessem, ao próprio planeta. Tá? E vão se transformar em vários guardiões e várias figuras que a gente conhece que vão depois reencarnar na Atlântida, no Egito, como essas figuras, né, como Akhenaton, Amenófis, como o próprio Moisés, né, todos com algumas tarefas muito difíceis a serem cumpridas, inclusive. Tá? Bom, então as figuras centrais do livro vão ser o Andrei e a Evelyn, né, que é esse casal que vem de Capela. Ele mantém esses nomes, né, e ele dá no início, o primeiro capítulo, é quando eles estão em Capela ainda. E ele relatando como acontece o exílio em Capela. E quando a gente começa a olhar a descrição, é muito parecido com aquilo que está lá no Apocalipse, né? Com relação do aparecimento de uma marca, aqueles que sabiam a existência das profecias dizendo que haveria uma transição, que haveria esse processo de transmigração de almas, só que lá em Capela, os espíritos que não tinham condição, né, as pessoas que não tinham condição de permanecer no processo de ascensão dos planetas de Capela, eles perdem o corpo físico e são transmutados. E eles se referem à segunda morte, inclusive, né? Então, aqui eles relatam o acontecimento, né, o aparecimento
de um asteroide, né? E ele relata que aquilo, na verdade, ele é aquilo que parecia ser um sinal no céu, um corpo físico que foi visto por vários dias até o impacto realmente acontecer, que na verdade ele funcionava como um portal dimensional. E as pessoas que começaram a ver que a marca tinha aparecido no corpo deles, eles entram no estado de torpor, como se estivessem ficando anestesiados, até que eles realmente saem, se desprendem do corpo físico, e em corpo espiritual, em corpo astral, eles são levados para uma nave, né, que, na verdade, é um portal para essa nave, é feito pelo asteroide. E ele diz que a parte mais difícil do processo foi aquilo que ele chamou como a segunda morte, que foi a dissolução daquele corpo astral associado ao planeta Capella. Né? Então, eles se deslocam como consciências e eles são trazidos em naves. E esse processo é coordenado e conduzido por arcanjos. E aí eu leio isso é impossível não lembrar daquela visão que a gente teve, Dini, do que está acontecendo aqui na quarta dimensão, do esvaziamento e também desse processo de deslocamento de consciências que está acontecendo aqui na Terra hoje, que a gente já se referiu aqui há um tempo. Né? Foi bom você falar, porque, assim, coincidências estão longe de existir, né? Hoje mesmo tinha um vídeo no Instagram que eu acho que foi até a Maraci, beijo, que compartilhou comigo, e era um vídeo sobre aquela visão que nós tivemos quando a gente fez uma viagem consciencial com o Francisco, onde nós estávamos na rua e nós víamos as pessoas literalmente catatônicas. Lembra disso? Sim. Foi um vídeo exatamente, chega a arrepiar, e parece que é uma série que lançaram. Foi um trecho de uma série. E as pessoas estão catatônicas, estão congeladas, literalmente. Né? Eu acho que é o mistério dos três corpos, isso aí que o pessoal está falando bastante. Que é... Tem outro nome que eu acho que não é esse. Pode ser que tenha. É porque também estão surgindo várias séries e filmes com esse tipo de narrativa e não é à toa. A gente sabe o que eles fazem, né? A gente sabe exatamente o que eles fazem. Então, assim, gente, tá muito. E vocês devem estar percebendo. Da mesma forma que, para nós, tem ficado um pouco mais leve, não que nós não tenhamos sintomas, mas que as coisas estão caminhando e estão fluindo para a gente soltar, para desatrelar. Para o outro lado deve estar bem difícil. Bem difícil. O povo deve estar surtando, né? Porque se a gente não está convivendo muito na 3D, né? Tá, a Anne tirando a faculdade que vai lá, mas também fica imersa nos bichinhos, naquele pessoal. A gente está muito assim, muito imerso aqui no nosso mundinho, nas nossas coisas, não tem vontade de sair e interagir com outras coisas que não sejam... Tá esquisito, gente. Bem sinceramente, hoje eu estava tomando banho, assim, a impossibilidade de dizer qual é a data de hoje, que dia eu tô, porque assim, ontem o meu filho mais velho estava de aniversário. E aí eu sei que a gente está em abril, né? Eu sei que hoje é 14 de abril, mas quando eu penso, eu acho que a gente já está em meio de maio. E aí eu me assusto que a gente já está em meio de maio, tem um monte de coisa para... Não, tá recém abril. E aí eu tô lá já. tá bizarra a sensação, porque eu sempre fui meio desnorteada em termos de norte temporal, mas agudizou de um jeito assim absurdo. Desde março eu não sei que dia é hoje, assim, os meses estão se sobrepondo e parece que eu tô um pé aqui, um pé lá, um pé aqui, um pé lá. Eu marquei esse comentário da Sônia, porque realmente, Sônia, é perfeito. Quando eu penso em arrebatamento e essa coisa dos escolhidos sendo levados, eu assim, gente, quem vai ser levado não são os escolhidos. Quem vai ser levado aqui não consegue ficar aqui.